Até onde a vista alcança, não há o menor pedaço de terra para perturbar a perfeita harmonia entre o mar e o céu. Perdidas em algum lugar no coração do Oceano Índico, a milhares de quilômetros das costas da África e da Índia, as Ilhas Seychelles ficaram por muito tempo fora das principais rotas marítimas. Vasco da Gama, em sua segunda viagem à Índia em 1502, avistou de fato algumas ilhas ao nordeste de Madagascar, mas não parou por lá. Os navegadores indianos e árabes, mestres incontestáveis do Oceano Índico na época, ocasionalmente se aventuravam pela região das Seychelles, mas nunca se estabeleceram ali. As Seychelles realmente entraram para a história no início do século XVII, como refúgio para os piratas que saqueavam os navios da Companhia das Índias Orientais a caminho da Europa, com seus porões carregados de ouro e especiarias. A lenda das Seychelles, com suas histórias de tesouros fantásticos de piratas, remonta àquela época. Das medições hidrográficas, da confiabilidade de instrumentos de navegação como radar, GPS e sondas, que garantiriam uma navegação segura na região, a maioria dos navios ainda evita o Banco das Seychelles. Por isso, nos sentimos um pouco como exploradores ao nos aproximarmos das margens de Praslin. E ainda assim, ao ler o diário de bordo de Jean Jordan, um navegador da Companhia das Índias Orientais inglesa que desembarcou nas Seychelles em 1609, podemos perceber o quanto o ecossistema da ilha mudou desde aquela época, janeiro. Por volta das 9 horas da manhã, avistamos terra ao sudeste. Às 3 horas da tarde, avistamos um grupo de ilhas que pareciam ser 4 ao todo. 22 de janeiro. Encontramos muitos cocos, tanto maduros quanto verdes, de todos os tipos, além de muito peixe, aves e tartarugas. Em uma dessas ilhas, a cerca de 3 quilômetros de onde desembarcamos, há uma madeira de excelente qualidade, tanto em comprimento quanto em espessura, e muito resistente. Você encontrará muitas árvores de 18 a 21 metros sem galhos, exceto no topo, muito grandes e retas como uma flecha. É um lugar muito bom para se reabastecer de madeira, água, cocos, peixes e aves, sem nenhum medo ou perigo, exceto pelos jacarés. O Vale de Mai, no centro da ilha de Praslin, é um verdadeiro santuário natural que lembra a floresta primitiva. Ao contrário do restante da ilha, esse exuberante bosque de palmeiras permaneceu praticamente intocado pela presença humana até 1930. Exceto pelas tartarugas e crocodilos, que foram exterminados bem cedo, o ecossistema do Vale de Mai permaneceu bastante próximo do que era no início do século XVII. Quando a Itália pirata, tantos cc. Os piratas e outros vieram para cá. Era principalmente pela boa madeira para consertar seus navios, pela água e pela carne, porque costumava haver muitas tartarugas gigantes aqui. Você pode mantê-las por pelo menos 2 meses sem comida ou água, e elas continuam vivas, o que era muito importante antes da invenção da refrigeração. O Vale de Mai te dá uma ideia de como era toda Praslin há 200 anos. Do ponto de vista da biodiversidade, é uma reserva muito importante para toda a vida vegetal e animal. Encontre espécies nativas aqui. Entre todas as diferentes espécies de plantas que se abrigam no Vale de Mai, o cocô de mer, ou cocô duplo, é de longe o mais notável. Cada uma das palmeiras de cocô de mer, que dizem poder viver até 400 anos, é numerada, protegida, vigiada, e cada fruto é considerado um tesouro. Anda. Você olha para o fruto, ele parece um coração verde. Quando você retira a fibra, a semente dentro tem um formato muito erótico.
O nome científico é Lodoicea maldivica. Ela pertence à família das plantas dioicas, ou seja, existem plantas masculinas e plantas femininas. As plantas masculinas desenvolvem espígeas altas com flores amarelas. O curioso é que ela exala um odor e, ao mesmo tempo, produz muito pólen. Ela produz muito pólen. A ave fêmea, a planta feminina, tem flores que podem gerar até 9 frutos. A árvore floresce aos 21 anos. A fertilização então leva 7 anos, o que significa que, para produzir um fruto, são necessários pelo menos 28 anos. Hoje, três séculos após sua descoberta, há um novo tipo de pirata desembarcando nas Seychelles. O turismo agora se tornou um dos principais recursos do arquipélago e o que faz o charme das Seychelles, além, é claro, das praias paradisíacas que margeiam as águas salgadas. Como os crioulos poeticamente chamam o Oceano Índico, são seus habitantes, uma população mista nascida da colonização francesa e inglesa, da escravidão francesa e inglesa. Passeando pelo mercado da capital, Vitória, você rapidamente percebe que, além da variedade de tons de pele, o que realmente representa a história e o caráter multicultural da sociedade seychelense, sem dúvida, a língua crioula. Acompanhe-me vem aqui não faz de acordos com licença. O Instituto Crioulo tem sua sede nesta antiga mansão colonial. A missão deles não é apenas codificar, mas também cultivar a cor e a criatividade da língua crioula. Conceito principal para a reserva, Bolívar Líbio. Nós. Cama cósmica nós. Falamos crioulo seychelense, a língua das Seychelles. A base lexical é o francês e é verdade que a maioria das palavras do crioulo seychelense são palavras francesas, mas também existe uma teoria de que a sintaxe vem das línguas africanas. Durante todo o período colonial francês e inglês, as Seychelles eram simplesmente uma dependência territorial de Maurício. Com a mesma história e o mesmo idioma, essas ilhas irmãs do Oceano Índico forjaram laços econômicos e comerciais estreitos que foram mantidos por muito tempo através do tráfego de saveiros. Tenho 83 anos, sou casado e sou português por parte de pai e francês por parte de mãe. Mais força, Meu avô veio para as Seychelles na época da escravidão.
Abuji, senhora. 1. Capela. Depois ele se casou com uma mulher das Seychelles chamada Esther. Recomercial como eles. Comecei a trabalhar quando tinha 9 anos, eu era só uma criança. Depois, embarquei em um barco chamado Jolinda e, com calma, fui para Maurício. Carregamos copra em Galeivia e levamos para Maurício. Fiz isso por um ano. O capitão era inglês, Capitão Voice. Na parte de trás. Desembarquei em 1945. Fiz teste para capitão. Tão ruim com você. Eram bons barcos? Muito resistentes. Bem, isso já era. Não há mais barcos. Tudo isso acabou. Até o início do século XVIII, as possessões francesas no sul do Oceano Índico se limitavam à Ilha Bourbon e à Ilha de França, nomes de reunião em Maurício sobre os reis da França. Assim, as Seychelles permaneceram desabitadas. Os navegadores tinham receio dos muitos recifes de coral ao sul do arquipélago, então preferiam rotas mais longas, porém mais seguras, até os postos comerciais na Índia. Há rochas e recifes espalhados em toda parte nessas águas. Na época da navegação à vela, costumavam fazer um grande desvio para tentar evitar o Banco de Seychelles quando vinham da África do Sul em direção à Índia. 7. Essa é a continuidade disso, dadas as dificuldades que eles tinham com posicionamento e, claro, com hidrografia e cartografia que eram inexistentes. Na maioria das vezes, eles tinham cerca de 50% de chance de conseguir passar. E, de fato, há muitos naufrágios nessa área. Os navegadores árabes, no entanto, já cruzavam o Oceano Índico há séculos. Eles aproveitavam os ventos das monções de inverno para navegar da Índia em direção à costa africana e, depois, entre outubro e maio, usavam as monções de verão para fazer a viagem de volta. E por isso, provavelmente, foram os primeiros a descobrir as Seychelles. Para entender uma coisa, o Oceano Índico era o mar mais bonito. É importante lembrar que o Oceano Índico é o mar mais antigo onde havia tráfego comercial. A Índia tinha uma civilização, Mohenjo-Daro, que era muito mais antiga do que o Egito. Em 3000 a.C., já existiam reinos poderosos, reinos marítimos. Depois, a partir do século VII, os árabes se tornaram muito poderosos porque controlavam o comércio de especiarias vindo da Índia e do Ceilão. A terra está sozinha, mas talvez, você sabe, como os árabes comercializavam por toda parte, nunca se sabe. Talvez um dia desses a gente descubra um manuscrito na Índia, no Irã ou no Iraque, indicando que os árabes foram os primeiros a chegar às Seychelles. Partindo. De Maré, seguimos rumo a Silhouette. Como os navegadores árabes navegavam guiando-se pelas estrelas e seguindo o ritmo dos ventos das monções, todas as suas viagens eram arriscadas. Será que eles chegaram às Seychelles? Apenas alguns vestígios, um nome árabe, Lance Lascar, retirado de um dos primeiros mapas portugueses, nos dão motivo para acreditar que eles podem ter desembarcado na costa leste de Silhouette.
Estas são as sepulturas dos navegadores árabes. Elas ficam neste local. Naquela época, o mar não avançava tanto, então também havia sepulturas onde hoje é a praia. A antiga história das Seychelles conta que há árabes enterrados aqui em Silhouette e este lugar é chamado de Anse Lascar. Exceto pelas raras incursões de navegadores árabes ou piratas, Silhouette permaneceu desabitada por muito tempo e sua vegetação intacta. As pequenas plantações de copra, que é a polpa seca do cocô, fonte do óleo de cocô, agora foram abandonadas. Os 200 habitantes da ilha passaram a cultivar produtos mais lucrativos, como a canela ou, melhor ainda, o ecoturismo. Há muitos anos, Roger Lack, um ativista ambiental, trabalha aqui em seu pequeno laboratório em Silhouette para a preservação e propagação da tartaruga das Seychelles. O primeiro registro escrito histórico que temos de exploradores europeus encontrando as tartarugas, foi de um homem chamado John Jordan, que estava em um grupo de 3 pequenos navios que, visitaram a Ilha do Norte, na verdade, conseguiram coletar algumas tartarugas vivas e as colocaram cuidadosamente nos navios para servir de alimento. Mas o que ele escreveu em seu diário foi que os homens não gostavam de comê-las porque achavam elas muito feias. Mas, depois de um tempo, eles acabaram se acostumando a comê-las. Quando os colonizadores chegaram, a primeira coisa que fizeram foi começar a coletar as tartarugas e vendê-las para os navios como alimento, porque uma tartaruga gigante como a ali atrás, você pode deixar no navio por 6 meses sem comida e sem água e ela ainda estaria viva, e assim você teria carne fresca no navio. E sabemos disso pelos arquivos, porque ainda temos registros nos arquivos de que, às vezes, eles vendiam 400, 500, 600 tartarugas para um único navio. Na verdade, às vezes eles tiravam o lastro, as pedras que ficavam nos navios à vela, e colocavam as tartarugas no lugar, dormindo profundamente. Rounding 1. As tartarugas que temos aqui em Silhouette, por exemplo, a tartaruga de Aldabra, é uma tartaruga bem arredondada. Uma tartaruga com casco alto e bonito. As outras que temos, que trouxemos de onde conseguimos encontrar, são as tartarugas gigantes de Seychelles, que são mais achatadas, mas com os escudos que se erguem como pequenas colinas no topo. E o que você está ouvindo aí é a canção de amor de uma tartaruga gigante. Embora seja provável que navegadores árabes ou indianos tenham desembarcado aqui, não há nenhuma prova concreta. Então, sempre vai existir uma interrogação. E os piratas das Seychelles que supostamente teriam desembarcado aqui, outra lenda envolta em mistério. No final do século XVII, a Era Dourada da pirataria estava chegando ao fim no Caribe. Os piratas eram caçados pelas grandes potências navais coloniais, capturados e enforcados. Foi então que alguns Richards zarparam para o Oceano Índico.
Especiarias, madras, tecidos, seda e porcelana da China, ouro e pedras preciosas. Esses eram os tesouros que enchiam os navios que partiam da Índia e do Ceilão para a Europa. Os navios franceses e ingleses, que navegavam pelo canal de Moçambique entre Madagascar e a costa africana, tornaram-se a presa ideal para esses novos piratas do Oceano Índico. Estima-se que havia cerca de 500 piratas na região, entre eles algumas celebridades dos tempos do Caribe, como os piratas ingleses, o Capitão Kidd e o Capitão Avery, conhecido como Long Ben, e o francês Levasseur, apelidado de Buzeiro. Por cerca de 30 anos, até por volta de 1730, eles abordavam todos os navios que cruzavam a região. Certa vez, chegaram até a atacar um navio do Grande Mogol. A bordo, eles encontraram não só pedras preciosas e 100 mil piastras, mas também a deslumbrante filha do soberano indiano. O que eles fizeram com o butim? Será que esconderam tudo em Madagascar e em algumas das ilhas Seychelles, como se pensava na época? Ninguém sabe. Dizem que, quando o abutre estava no cadafalso prestes a ser enforcado, com a corda já em volta do pescoço, ele gritou para a multidão: "Meu tesouro vai para quem conseguir encontrá-lo." E assim nasceu a lenda das Seychelles como Ilhas do Tesouro. Existe tesouro escondido nas Seychelles. É só perguntar para o povo. Às vezes, eles podem ficar um pouco relutantes em falar sobre isso. O tesouro mais famoso que eles procuram é o tesouro escondido de Olivier Levasseur, conhecido como o Abutre. Está enterrado na Ilha da Reunião, e dizem que ele e o notório inglês John Taylor puseram as mãos no maior tesouro de todos os tempos, valendo bilhões. Tem a princesa com todos os seus tesouros. Havia uma princesa indiana a caminho de Portugal com todo o seu tesouro, e eles conseguiram fugir com tudo. Está em Pu. Um caparizur. O abutre era muito inteligente, sem falar em astuto, e parece que ele fez de tudo para esconder o tesouro de modo que ninguém jamais o encontrasse. As pessoas veem sinais nas pedras, por exemplo, sinais estranhos. E é ali que elas vão cavar em busca do tesouro. E elas têm sonhos. Por isso tem gente procurando em todo lugar. Ninguém nunca disse que encontrou o tesouro, mas todo mundo está procurando por ele. Vou colocar ossinho. Tá bom. Ainda assim, põe um ossinho em maré. Ou Richard Carpinteiro gasta tempo e dinheiro procurando tesouros. A gente tem que ir. Ele está cavando em diferentes pontos ao longo da costa há mais de 10 anos, sem nenhum resultado. Agora ele está recorrendo aos indianos. Eles afirmam que, guiados pelos poderes de um tipo de xamã, encontraram muitos tesouros enterrados em seu próprio país. Enquanto esperam o mestre chegar, Paul leva seu novo parceiro para ver um dos seus antigos pontos. Sinto o cheiro embaixo. Tá bom. Ele foi atraído até aqui por ordens estranhas e tinha certeza de que estava no caminho certo. Mas, no final, acabou de mãos vazias. Então, como a lei determina, teve que preencher o enorme buraco que havia cavado. Uma pessoa me disse uma vez que sonhou com ouro. Ele dorme, e ninguém aparece para ele. Alguém no sonho dele disse: "Cave ali, tem algo ali." Ele me pediu para ir com ele. Quando os piratas vieram aqui, eles tinham seus esconderijos, nas planícies, nas montanhas. Embora houvesse muitos sinais, marcas, em muitos lugares onde procuramos, havia marcações nas pedras, cobras, barcos, balanças. Eu cavei. Não encontrei nada. O que eu fiz reto. Trabalho.
Você cava, e quando não encontra nada, tem que começar tudo de novo. Você está pedindo permissão para falar, não está? Quando alguém sonha com um novo lugar, você precisa de autorização do governo e tem que deixar um depósito de 25.000 rúpias antes de poder cavar. Coisas aconteciam em alguns desses lugares. Você move uma pedra em um dia e quando volta no dia seguinte, não consegue mexê-la. Impossível. Um mistério. Mas não tem jeito. Quanto mais cava, mais vontade de cavar. O Lebanon está deixando Sirouete seguindo para o sul rumo aos Amirantes. Até o final do século XVIII, nenhuma das rotas marítimas usadas pelas grandes potências coloniais passava pelas Seychelles. Os holandeses optaram por navegar diretamente para o leste. Mesmo que a rota fosse mais longa, ela tinha a vantagem de evitar os ventos sazonais das monções. Os navios ingleses, depois de contornar o Cabo da Boa Esperança, subiam pela costa africana para chegar ao Ceilão. Já os franceses partiam da ilha de França e, depois de evitar o perigo do Banco de Seychelles, seguiam a rota dos ingleses. Embora tenha sido um francês, Lazare Picault, navegando a partir da ilha de França, quem descobriu as Seychelles em 1742, levaria várias décadas até que navios franceses se aventurassem pela região. Chevalier Garnier, explorando o atol das Rochas em 1770, registrou em seu diário de bordo: 10 de janeiro, nossos homens foram visitar a ilha. Pegamos 32 tartarugas marinhas e um bom número de aves que matamos batendo nelas com paus. Descobrimos que ela era cercada por corais a cerca de 1/8 de légua de distância, que os recifes abundam em peixes, tubarões, arraias e que havia muitas tartarugas. A ilha é dividida em duas, leste e oeste, por um canal que fica seco na maré baixa. Essas ilhas de coral são apelidadas de Ilhas do Óleo por causa do coco e do óleo de cocô que costumavam produzir aqui. A maioria delas agora são santuários de vida selvagem, onde barcos de lazer não podem desembarcar sem permissão oficial. O que? O que caracteriza essas ilhas é que elas são. O que caracteriza essas ilhas é que todas são muito planas, como você pode ver, diferente do arquipélago das Ilhas Graníticas, o arquipélago das Seychelles propriamente dito. E todas essas ilhas são muito recentes. Elas têm, no máximo, alguns milhões de anos. Na verdade, são bancos de areia onde a vegetação se fixou e prosperou. O interessante desse atol é a surpreendente diversidade de formas de vida, especialmente a vida aquática.
Ao seu redor, você pode ver arraias, pequenos tubarões, tartarugas, e também temos muitos tipos diferentes de aves migratórias e residentes. A principal diferença entre o arquipélago de Seychelles e o arquipélago de Amourant é que nas Seychelles existem espécies endêmicas de aves terrestres que evoluíram ali mesmo, e que só podem ser encontradas nesse arquipélago. Já aqui, em Amourant, essas ilhas são muito mais jovens, então não houve tempo suficiente para que novas espécies ou subespécies aparecessem, ou suas espécies aparecessem. Assim como a superfície do atol, o Recife, relativamente intocado pela atividade humana, está repleto de uma incrível variedade de vida subaquática. Aproveitando o vento que começa a soprar, deixamos com relutância o atol de Saint Joseph e os Almirantes. Temos 200 quilômetros para percorrer durante a noite até chegar ao arquipélago das Seychelles e Cousin, nosso próximo destino. Vou para a direita, vou para a esquerda. Ah, aí está. Vou para a esquerda. Vou para a direita. Existem 4 tipos de peixes. Alguns deles são do Oceano Índico. Alguns deles são da Lusitânia. Para lá, minha silhueta, as Almirantes, Cusa. Você não precisa decifrar sinais misteriosos nas pedras ou cavar o chão para achar o tesouro das Seychelles. Ele está diante dos seus olhos, na beleza das ilhas, na riqueza da vida vegetal e animal, na natureza. Isso. É um andorinhão das fadas ou andorinhão branco. Também é chamado de pássaro do Espírito Santo. É bem único e tem todos esses nomes por causa da sua plumagem totalmente branca. Tem olhos bem pretos e o bico é de um azul claro que vai ficando azul escuro na ponta. É especial porque não constrói ninho. A fêmea põe seu único ovo na cavidade de um galho ou na forquilha de uma árvore. É ali que eles vão nidificar. É ali que eles vão incubar o ovo e onde o filhote vai nascer. Existem cerca de 2 milhões de aves aqui. Outro indivíduo.
O número varia, mas sempre há um pico quando as aves marinhas chegam. Esse é o máximo. Antigamente havia muita agricultura aqui, principalmente cocô. Isso aqui costumava ser um coqueiral, e a floresta original foi completamente desmatada para plantar o coqueiral. Depois, uma expedição científica veio aqui e percebeu que uma espécie específica de ave estava em perigo de extinção, uma ave nativa das Seychelles. E foi por isso que as organizações ambientais arrecadaram dinheiro para comprar a ilha, para transformá-la em uma reserva natural. Foi só na segunda metade do século XVIII que a França, em guerra com a Inglaterra, começou a perceber a necessidade de navegar pela rota das Seychelles. Além de encurtar a passagem entre a Ilha de França e sua possessão indiana de Pondicherry de 3 meses para 20 dias, essa nova rota permitiria desenvolver a colônia de Seychelles. Marion du Fresne em carta a Luís XIV, 14 de agosto de 1769, comenta o tempo. Parece supérfluo continuar argumentando sobre a vantagem de uma rota mais curta para a Índia, pois ela daria um porto de escala nas Seychelles para emergência e ancoragem segura. As embarcações, em tempos de guerra, poderiam fazer reparos, renovar suprimentos e chegar à Índia em 20 dias. Medidas e demarcadas, as rotas marítimas são teoricamente 100% seguras. Mas as autoridades das Seychelles, preocupadas com questões ambientais, regulamentaram o tráfego marítimo local. Aqui está a ilha principal do arquipélago, Mahé e Vitória, seu porto. Você pode ver claramente como, de cada lado, há uma zona com acesso limitado. Está marcado nas cartas náuticas, vai a ser evitada. Por isso, navios comerciais não passam lá. Não usam esse caminho. Só existe um canal de acesso. Existe apenas um canal para acessar o porto de Mahé, a ilha principal das Seychelles. Ele segue no sentido norte-sul e os navios precisam utilizá-lo. Mas para os navios que, normalmente, não param em Vitória ou Mahé, recomendamos rotas que passem muito mais a oeste dos bancos de Seychelles e Almirante, ou então muito mais a leste. Por esse motivo, é por isso que você quase não vê navios navegando por essa rota. Último. Porto de escala desta viagem, Ladigue. Esta ilha é o verdadeiro retrato de toda a beleza das Seychelles e continua sendo um refúgio de tranquilidade. A vida e o trabalho seguem no mesmo ritmo tranquilo de antigamente. Talvez estejam tentando respeitar a tradição, proteger o meio ambiente ou economizar energia.
De qualquer forma, esta antiga prensa movida a zebu continua extraindo óleo de cocô da polpa do cocô seco. Neste pequeno estaleiro, eles consertam as tradicionais escunas leves. A bandeira do Jolly Roger exibida na proa deste barco desperta nossa curiosidade sobre o famoso tesouro. E o fato de a praia mais bonita da ilha ter o nome sugestivo de Anse Source de Argentergengia, enseada da fonte do dinheiro, é ainda mais intrigante. Esse amontoado de blocos de granito rosa, polidos pela erosão e que emergem do mar turquesa, tornou-se o símbolo impressionante das Seychelles, um símbolo que representa toda a história geológica do arquipélago. Seychelles já estiveram no centro de um enorme supercontinente chamado Gondwana. E há 225 milhões de anos, houve uma divisão no continente de Gondwana, que se separou em dois. Então Seychelles, Índia, Madagascar, se afastaram do continente africano. E por volta de 60 milhões de anos, a Índia se separou das Seychelles. E, como resultado, as Seychelles ficaram isoladas no meio do oceano, e a Índia continuou para o norte e colidiu com a Ásia. E a parte interessante também é que, há 60 milhões de anos, foi um período catastrófico na história da Terra. E, como resultado, houve muito vulcanismo e o arco de Almirante, que são as cristas vulcânicas, foram formadas devido à separação da Índia das Seychelles. O interessante neste local é que temos esses corais que foram encontrados até cerca de 10 metros acima do nível do mar, e isso é uma evidência de que o nível do mar era muito mais alto no passado. E esses corais foram datados em 100, cerca de 130 mil anos. Então, não é muito antigo comparado ao granito sobre o qual está. O granito foi datado em 750 milhões de anos. Mais 6 da manhã. Na praia, pescadores vão de canoa. Acho que quero te pedir para fazer isso. A menos de 100 metros da costa, eles lançam sua enorme rede. Caramba, droga, eu vou te pegar. Este é um ótimo lugar para fazer muitas coisas. É um ótimo lugar para fazer muitas coisas. Pouco depois, outros pescadores na praia, junto com passantes, todos ajudam e começam a puxar a rede devagar.
A armadilha se fecha. Quando a rede chega à praia, podemos ver a pesca. Centenas de peixes, uma diversidade incrível de espécies. Uma pescaria milagrosa. Um presente dos deuses e do mar. Um tesouro fantástico, renovado a cada dia. Um butim de fazer inveja aos piratas mais ferozes. Cada um persegue seu próprio sonho, e o sonho de Emanuel se tornou realidade. Ele encontrou um tesouro. Esses poucos pedaços de porcelana e lingotes de cobre não vão deixá-lo rico, mas a experiência lhe deu uma visão mais filosófica. Todo mundo quer ser rico, e é fácil arrombar um baú ou algo assim, e você fica rico da noite para o dia. É isso que interessa à maioria das pessoas. Mas pouquíssimos caçadores de tesouros realmente se interessam pela história do nosso país ou querem encontrar algo que possa ser bom para o nosso país. Por outro lado, isso é bom para o turismo nas Seychelles. Atrai turistas que querem ver, ou até mesmo encontrar um tesouro por conta própria. Longe das tentações da vida moderna, os músicos do grupo Mazizarin respeitam a tradição de se reunir nas praias de Ladig. Eles se reúnem ao redor da fogueira e, ao som pulsante dos tambores, apresentam o mutia, a dança tradicional que é uma mistura de influências indianas, africanas e europeias.